Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ZayaCast. Hoje, com o Jonathan, do Imperador do Cabelo, aqui para falar um pouco mais sobre a empresa dele, da vida dele e como surgiu uma empresa dedicada à autoestima e à beleza. Boa noite, Jonathan. Satisfação, eu sou o Jonathan Silva, sou o Imperador do Cabelo e para nós é uma satisfação estar aqui no Zycast, né, compartilhando sobre o que nós fazemos, sobre o nosso propósito e o impacto disso, né, na autoestima, né, e na beleza da mulher. Ó, já aviso que as perguntas não vão ser perguntas fáceis, são perguntas mais polêmicas e a gente não quer o politicamente correto. Então, Tá liberado, então, né? Pode falar. vou falar para você a primeira, mais leve, assim, como surgiu essa empresa maravilhosa que você tem, Imperador do Cabelo, e de onde é que você teve essa ideia de transformar vidas através de cabelo, de penteados, como você faz hoje em dia, assim, no Brasil inteiro. Eu entrei nesse segmento através do Servi. Tinha uma família da igreja que estava numa crise financeira, loja fechada, me procuraram aí por volta de 2013. E aí, quando eles me procuraram, na verdade, me procuraram não. Falei, mãe, eu consigo ajudar eles. Eu estou iniciando a consultoria financeira, consigo contribuir e vou fazer, não vou cobrar nada. E foi assim, iniciei o projeto com eles. Com pouco tempo que a gente estava lá na consultoria, a gente já conseguiu fazer a loja reabrir. Eles voltaram a ter estoque, diminuíram o endividamento. Então, assim, rapidamente a empresa voltou para os trilhos e seguiram. Aí, nesse intervalo aí de 2013 até 2021, eu devo ter dado consultoria para eles umas 4 vezes. E aí, em 2021 me procuraram. E aí, Jonathan? Não, queria que você me ajudasse aqui mais uma vez e tal. Falei, ó, eu vou te ajudar. Só que a versão free acabou. Agora Agora vem... tem que pagar o Pix. Paga o Pix que a gente faz o trabalho. Aí nós montamos uma equipe de consultoria. Eu, um consultor na parte de marketing e um na parte de gestão de pessoas, treinamentos. Porque assim, a área da beleza e a área de estética, E desde o começo já pensou nessa logística toda. já no início. Então, quando a gente É iniciou algo lá, que geralmente a pessoa, depois de quebrar a cabeça, posterga, né? começa a adentrar essas novas áreas da empresa. Mas acaba que, como eu tenho uma jornada aí de 10 anos e meio de multinacional, SciTech médico, Então, então aí vem uma bagagem já, anterior. já vem um histórico, uma bagagem com visão de processo, visão de gestão, já validado como gestor financeiro lá na SciTech. Então, quando eu venho para ser consultor deles, ali ainda no primeiro momento, então a gente já traz um pouquinho dessa cultura para trazer treinamento para gestão de pessoas, porque o segmento da beleza e de estética, normalmente, o povo é meio atrapalhado, o povo é meio desorganizado das ideias. Geralmente não separa a pessoa física da pessoa jurídica, geralmente não tem gestão das pessoas. E em salão de beleza, mais especificamente, como era o projeto no início, é um Deus nos acuda. Então, geralmente, salão de beleza não tem nada disso. Pois é, aí que acontece? Nesse aspecto, aí quando nós viemos, aí trouxemos a parte de treinamento para as pessoas, para começar a treinar comportamento. Então, entender o perfil comportamental das pessoas e colocar elas nos lugares certos. Parte de marketing, para poder extrair o máximo que podia do expert, na época, o sócio, que era assim, um cara excepcional, uma entrega extraordinária, só que ele tinha vergonha de expor isso. E nós sabemos, né? Agora, cada vez mais, quem se posiciona vende mais. Então, com isso... Isso há quantos anos atrás? Isso foi 2021. Ah, então não tem tanto. Não, foi julho de 2021 nós iniciamos o projeto. Aí, com 3 meses, os caras já ficou doido. Falou assim, cara, esse negócio tem muito potencial, só que nós precisamos de um administrador. E nós precisamos de um cara no seu perfil. Aí me atazanaram. Eu brinco que nesse período de tomar decisão, a minha esposa, a Laís, ela meteu o pé nas minhas costas. Falou assim, vai, você tá pronto. Vai, eu te apoio, o que você fizer, eu te apoio e você vai dar certo. Aí só que ela rodou nessa, viu? Eu falei, eu vou, mas você vai junto. E aí ela Aí foi junto. vestiu a camisa. Vestiu a camisa. Trabalhamos igual condenado. Mas hoje já tem 4 anos que nós, né, agora fez que estamos no projeto. É um projeto que tem alcançado o mundo. Então, hoje nós já exportamos para mais de 20 países. Já produzimos mais de 5 toneladas de cabelo. É cabelo! Muito cabelo. E na verdade, assim, hoje, aquele salão de beleza, ele cada vez vem se tornando um negócio estruturado, um modelo de negócio. Porque assim, quando eu fui abrir mão de 10 anos e meio de multinacional, tinha que ter um propósito muito forte.
Um objetivo, assim, um objetivo claro. E um objetivo foi o quê? Montar um modelo de negócio no universo de Mega Hair que não tem ainda, do ponto de vista de gestão, organização, de processos. E E nessa multinacional que você trabalhava, qual que era a área especificamente? a SciTech Médica, ela industrializa e exporta mesmo materiais cardiológicos, vasculares, neurológicos. Não Então, tinha nada a ver com nada a outro. ver. Stent, catéter, fio guio, Então você e foi, simplesmente largou tudo. algo fixo, algo certeiro Sim. e foi pro tudo ou nada. Eu brinco que eu peguei minha zona de conforto e joguei no lixo. Porque na multinacional eu já estava com um plano de carreira estruturado, eu era bem visto pela diretoria, então o meu plano lá estava seguindo, meu plano de expansão estava bacana. Eu já estava próximo ao meu próximo cargo de gestão lá dentro. E essa decisão foi assim, uma galera falou assim: "Ô, Jonathan, você tá ficando doido? Como que você vai largar 10 anos e meio de multinacional para ir para um salão de beleza?" Eu falei assim: "Irmão, É que tá de fora aqui e entre tava com nós, você lá. você acha que eu ia fazer um negócio desse?" Mas jamais. Então, assim, não é um salão de beleza. Eu não tô saindo daqui para ir para um salão de beleza. Na verdade, o projeto foi o quê? Unir um salão de beleza, unir o outro sócio que era especialista na parte de produção e um gestor com visão de negócio e visão de mercado para poder levar isso adiante. Então, o primeiro passo nosso foi o quê? Aqui em Goiânia, existe a região dos cabelos, que é no centro. Uhum. A primeira decisão nossa foi não estar na região dos cabelos. Descentralizar. Já começou por aí. Fomos para uma região lá no Jardim América e começamos a atacar o digital. E eu brinco assim, ó. No digital e no posicionamento, funciona assim. Tem que ter constância. Tem que ter constância. Eu até brinco que no digital, quando você é um empresário e você tem sua empresa, manter a constância é o principal. E fazer isso é como se fosse uma maratona, Sim. né? Você tá pronto lá para correr 5 quilômetros, mas você não tá pronto para correr 42, que é ser empresário. Você não Sim. vai botar toda a intensidade em curto prazo. Você vai botar a intensidade necessária no maior tempo possível, que é o que você dá conta. Se você se sobrecarregar 1 mês, 2 meses, em cima de toda aquela intensidade das redes sociais, do posicionamento, da marca, com 2 meses você fala assim, nossa, eu não quero nem ver rede social, não quero ver nem empresa. Verdade. Então você vai manter uma cadência que você consegue lidar e manter e ir aumentando gradativamente. Que aí você vai, aos poucos, né, conseguindo aumentar e não aumentar tudo de uma vez só. Eu falo desse jeito. Eu concordo, porque, por exemplo, é como se você gastasse toda a suas fichas, Sim. sua energia de uma vez só. É até interessante, quando a gente entrou no projeto, tinha em torno de 17 mil seguidores no Instagram. Aí, em meados aí, vamos lá, junho de 22 já, Uhum. tinha em torno de uns 30 mil, 34 mil seguidores. Dobrou. 100% de crescimento aí num período de quase um ano. Só que teve um vídeo que nós fizemos que viralizou. Na verdade, foram 2, 3 seguidos. Um bateu 8 milhões de visualizações, outro bateu 4 milhões e meio, outro bateu 3. Assim, ó, um atrás do outro. E esses vídeos viralizados, eles foram em lugares que a gente nunca imaginou. Então, o Instagram nosso, que demorou um ano pra chegar em 34, em 45 dias ele chegou em 100 mil. Aí vieram falar assim, cara, mas do nada, o Instagram explodiu. É do nada, né? Mas do nada, desculpa o perdão da palavra, do nada o cacete. Tem um ano que a gente posta todo dia. Todo dia tem postagem, todo dia tem novidade. E nós, no universo Mega Hair, Uma hora você é premiado, né? uma hora certa. Você pega uma medalha. E tem uma questão assim, ó. Nós iniciamos um projeto, uma forma de fazer o trabalho no digital diferente. Porque o pessoal lá no Mega Hair não mostrava os bastidores. Inclusive, quando a gente começou a mostrar os bastidores, o pessoal vinha no off, falou assim, vocês estão ficando maluco? Vocês vão entregar o ouro? Vai entregar o ouro pra turma? Não, isso aí é um curso, você tem que vender o curso, tem que sei o quê. As pessoas não sabem que não é isso que é o diferencial. Saber a técnica, saber como que funciona, como é que produz, não é o diferencial para você crescer no seu nicho. O diferencial é, igual você tá falando, a constância, posicionamento, você lá tá postando todo ano, né? Você tá mostrando os bastidores, as pessoas se conectam com o quê? Com pessoas, né? Sim. Com processos, e tudo isso que você mostra vai trazendo cada vez mais credibilidade e atenção do público.
E se você não fizer isso, o que acontece? Você é um vendedor... Só mais um. Só mais um. E acaba que, ó, nessa questão da constância das postagens, nós começamos a mostrar os bastidores. E aí mostrar assim, o que acontece por trás das câmeras ali, né? Ali mostrando como que é o processo de exploração, como que é o processo de confecção. Porque assim, o Mega Hair e os seus acessórios, o cabelo, as extensões capilares, é um universo de várias possibilidades. Não é só Mega Hair. Tem Mega Hair, tem tic-tac, tem topo, tem franja. Então tem vários acessórios que ali pra mulher, ela salva ela ali na hora da necessidade. E a questão do autoestima nem fala, né? Então, por exemplo, rabo de cavalo. Vai pra um evento. Quero estar de cabelão. Cara, ela coloca ali, em 5 minutos, ela coloca o acessório e transforma ali a visão que, É outra que se tem da pessoa. mulher. É outra pessoa. Eu falo que 2 coisas que mudam uma pessoa completamente. Você deve saber, né? Melhor do que ninguém. Sorriso. Dente, sorriso e cabelo. Um Sim. homem ou uma mulher careca bota um cabelo de volta. É outra pessoa. Completamente diferente. Pessoa que não tem um sorriso legal, a autoestima tá baixa. É uma pessoa introvertida. Não consegue mais se comunicar ou se expressar. Ela fica travada até socialmente e amorosamente por conta do De não poder se constrangimento expressar, do né? sorriso. E aí a gente devolve esse sorriso, você devolve o cabelo, a pessoa é outra pessoa, completamente. Você traz um brilho de volta. É o brilho no Ó, olhar. Eu não vou longe. Vou pegar o meu exemplo e a experiência, inclusive, que eu tive com o doutor. Eu, no meu... Ó, pra quem não Eu, sabe, no meu dia a o dia... Jonathan tem quanto tempo mais ou menos, Jonathan, que a gente colocou suas lentes? Foi... 6 meses? Não, foi em julho. Julho, 4 meses, então. 4 meses. 4 meses. E olha que interessante. Eu descobri coisas sobre mim que eu não sabia. Eu percebi... A primeira é que você não consegue mais viver sem. Não, tá louco. É outro Jonathan. Mas assim, olha tanto que interessante. Eu descobri que o meu sorriso, ele era discreto e eu não percebia. Porque, por exemplo, eu achava que eu não tinha problema de autoestima. Pra mim, minha autoestima tava normal, tava em dia. Não tinha muito problema com isso, não. Só que quando colocou as lentes, que eu vi o meu sorriso, cara, a régua subiu. Até os amigos, né? Os amigos são traíra, né? Falou assim, ó, a tabela FIP subiu, hein? E outra que é interessante, eu sorria escondendo a parte inferior do sorriso. Não, e muitas pessoas que não têm, elas pensam primeiro, algo supérfluo, tá gastando dinheiro à toa. Só que o sorriso, ele traz tantas coisas, abre tantas portas, né? Sim. O emocional, o social, muda tanto que as pessoas só vão saber no dia que elas fizerem um procedimento estético, Derem esse passo, né? E derem esse passo e conseguirem entrar nesse universo diferente, né? Que é uma libertação. Não, e pra mim é algo assim, que não estava entre as minhas prioridades no primeiro momento. E quando eu fui fazer a avaliação, né? Falei assim, não, eu vou fazer a avaliação. Vou lá, eu vou fazer a avaliação. No que eu fiz, eu entendi o impacto que traria, tanto é que eu fiz o meu e da minha esposa. Sim. Fizemos os dois. O casal. O casal, ela já falava assim, não, eu quero trocar, não sei o quê. O dela era de... Resina. O dela era de resina, ela falou assim, não, vou colocar de porcelana. Aí, no que a gente organizou pra fazer, quando eu fiz... Começou no primeiro dia de fotos, que nós fomos tirar as fotos, Uhum. o doutor falou assim, pode abrir o sorriso. Aí eu falei assim, ué, não tá aberto não? Trava involuntariamente. Cara, é o subconsciente. Involuntariamente você não sorri, Não. a amplitude do seu sorriso é menor. E aí, quando você coloca, isso aí vai destravando com o passar dos dias, das semanas, dos meses, quando você vê, olha, agora eu falo desse jeito, eu mostro esse tanto de dente pra conversar. Tem esse tanto de dente. Antes, por que minha boca ficava tão fechada pra falar, pra conversar, pra rir? Aí hoje é diferente. Pra você que ficar curioso, pode ir lá no Instagram do Dr. Matheus e procurar o meu antes e depois. Você vai entender porque que eu escondi o sorriso na parte de baixo. Tava muito amarelado, tava tudo torto. Falei assim, tem solução pra isso? E teve. E assim, eu falo e eu não escondo. Falo assim, cara, eu indico o Dr. Matheus toda hora. E pra todo mundo que pergunta, porque meu nível de satisfação foi muito maior do que... Superou as expectativas. Mas muito, muito. Eu nem imaginava que poderia impactar tanto na minha autoestima. E tem um outro ponto também importante, que se a gente for assim, ser sincero, sem demagogia, nós como empresários, não tem como.
quando a gente se fala de comunicação, posicionamento, e, por exemplo, o que eu trabalho é um produto que tem um ticket alto. Então, o meu posicionamento, a minha postura, estar com o cabelo em dia, com o sorriso em dia, vai influenciar diretamente na minha comunicação com o meu público. Demonstra muita coisa. E olha que interessante, esse ano é um ano que a gente tem virado chaves em relação à comunicação. Esse ano a gente conseguiu virar algumas chaves, inclusive, para melhorar a conexão com as mulheres. Porque assim, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Vai ficar aqui entre nós. Eu, enquanto empresário, eu saí da multinacional com o objetivo claro de modelar um negócio diferente. E por vir de uma cultura de gestão, pessoas e processos, o foco era esse. Então nós focamos nas pessoas, dando treinamento, mentorias. Nós focamos em implantar processo, no nosso processo de produção, processo comercial. E investimos também na parte da nossa comunicação, para ir melhorando. Posicionamento, participação de eventos, patrocinando eventos. Inclusive, esse ano a gente rompeu a barreira de palestrar. Né? Inclusive, eu fiz uma palestra no Mané Garrincha que eu já tava já com as provisórias. Ah, lembro. Eu falei assim, eu vou com os provisórios, mas já vou de sorriso novo. E foi. E fui, assim, cara, dá um up. Você sorri sem um receio. Por mais que é no subconsciente, mas você sorri sem um receio. E olha que interessante sobre essa questão de conexão. No meio do caminho, se a gente não tomar cuidado, a gente se perde no nosso objetivo. Sim. E aí, eu focado no meu objetivo, eu não estava conseguindo enxergar nesse universo que eu estou inserido o propósito. O propósito da nossa empresa. Principal que o estava lá propósito atrás. principal que nós deveríamos ter chegado desde lá de trás, que é o quê? Aí a gente fazendo um trabalho de busca interna, entrando mesmo assim, para entender isso e para poder ser uma coisa real. E no meu caso teve um gatilho muito específico. Uma amiga nossa, ela foi diagnosticada com leucemia aguda. Ela foi diagnosticada num dia. No outro dia, doutor, ela me liga cedo para falar da doença e fala assim, amigo, você sabe o quanto eu sou vaidosa? Não me deixa sem cabelo, por favor, não me deixa sem cabelo. Eu sei que você não trabalha com prótese feminina, mas me ajuda. Doutor, eu falei assim, pode deixar comigo. Despreocupa. Que dia você precisa? Aí ela falou a data, eu falei, então tá, deixa comigo. E corremos atrás, fizemos uma vaquinha lá com a turma da mentoria também, fizemos alguns movimentos e conseguimos fazer a prótese para ela. Só que isso foi tão poderoso que quando eu fui entregar a prótese, no que ela recebeu e colocou, e ficou tão natural, e nós fizemos um cabelo igual dela, ela não podia mostrar o sorriso. Aí ela falou assim, ó, amigo, infelizmente você não pode ver meu sorriso, porque eu não posso tirar a máscara. Mas você não tem noção quanto eu tô feliz. Você tá me dando um ânimo de esperança. Você não tem noção quanto a minha autoestima agora deu um up. Isso foi tão forte que conectou comigo. E aí, a partir disso, nasce o propósito da Imperador, que é devolver a autoestima, esperança e o equilíbrio emocional. Então, é trazer de volta o sorriso, trazer de volta o brilho no olhar, a mulher conectar com a melhor versão dela, para voltar a sorrir, talvez como não sorriu antes. E se ela tiver com as lentes em dia, aí que ela vai sorrir mais à vontade ainda. Não, que bonito que é. E isso foi muito forte, doutor. Foi muito forte, assim, quando esse propósito, ele conectou e isso foi genuíno, foi surreal, porque antes, aí é a minha confissão, antes eu trabalhava no digital, fazia conteúdo e eu não conseguia criar conexão com o meu público. Por quê? A minha comunicação é mais voltada para negócio. Não, aí vem uma pergunta que eu quero falar para você. Primeira coisa, quando que você sentiu que depois de um certo tempo lá na Imperador, você tinha chegado num ponto de saturação? Ou você nunca chegou nesse ponto que você fala assim, nossa, eu preciso fazer algo diferente porque parece que eu cheguei num platô. Teve algum episódio assim dentro da empresa, dessa carreira sua? Essa questão do propósito e dessa conexão com as mulheres foi um desses platores. Ah, eu imaginava. Foi um dos platores. Por quê? Eu já vinha começando a trabalhar no digital, comecei a se posicionar, né? Então, comecei a
fiz curso de oratória na Vox, peguei mentoria, paguei o preço que tem que se pagar de tempo e dinheiro para poder desenvolver. Sim. Só que, mesmo assim, o que eu fazia não gerava engajamento, não conectava com as mulheres, porque a comunicação era voltada para negócio. Sim. E faltava um detalhinho especial que era o quê? Que era o propósito. E quando isso surgiu de forma genuína, doutor, foi como um passe de mágica. Virou uma chave e eu comecei eu absorver isso pra mim, esse propósito. Começou a divulgar isso na empresa como cultura, porque a cultura ela só vai se tornar real se vir de cima e se tiver constância. Então a gente vem trabalhando isso na cultura interna da empresa, mostrando ali para todas as áreas da empresa o impacto do que elas fazem na vida das pessoas. Porque às vezes a pessoa tá ali num trabalho manual e elas esquecem o quanto aquilo é artístico e o quanto aquilo muda a vida de, por exemplo, no nosso caso que é mais focado na mulher, muda a vida da mulher. Sim. É algo assim, é surreal. Então, quando esse propósito ficou claro e aí nós conseguimos aí começar a conectar com as mulheres, foi maravilhoso. Mudou. O jogo mudou. Ó, esse mês agora ocorreu um evento, o Equilíbrio, para 300 empresárias. E nós tivemos um tempo de apresentação lá e assim, foi um momento assim muito mágico, porque parte do tema do evento tem a ver com o que o doutor falou no início, que é a autoestima. Então, nós viemos bem, logo depois de falar da autoestima, veio o Imperador do Cabelo. E a gente sabe, né, que empresário não tem dia, tarde, feriado, Natal. A gente tem que Noite. estar focado o tempo inteiro. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: dentro desses 4 anos, né? 4 anos. Imperador, qual foi a maior renúncia que você teve que fazer para chegar onde você chegou? Pra mim, um dos momentos mais difíceis que eu tive que renunciar foi quando meu filho tava recém-nascido, 7 dias. E eu tive que fazer uma viagem internacional pra resolver uma coisa que só eu podia resolver. Então, deixar minha esposa com meu filho ali recém-nascido, pra mim, foi uma decisão, assim, difícil e que, na minha forma de enxergar, eu falei assim, cara, eu tenho que ir, fazer o meu melhor e fazer valer. Porque muitos empresários, eles não sabem, né, que o preço tem que ser pago. Não é algo tão simples, não é algo fácil. Não. É um caminho, às vezes a pessoa tem... Ah, tem atalho? Não, tem atalho. Tem como você acelerar, mas Sim. não atalhar. Você vai conseguir andar mais rápido, mas o caminho vai ser o mesmo. Então, o que as pessoas, às vezes, o empresário que está começando, né, o micro e pequeno empresário, tem que entender é que para todo mundo, é difícil, não é fácil, e a gente tem que fazer escolhas difíceis. A gente tem que delegar, a gente tem que contratar, a gente tem que demitir, a gente tem que otimizar a nossa empresa ao máximo. E isso, às vezes, não é fácil. Não. Por quê? Porque todo mundo quer ser aquele patrão camarada, quer ser aquele patrão amado, praça, querido. eu sou amado por todos, né? E no final, você sabe melhor do que eu que isso não dá certo a longo prazo, né? Para o crescimento exponencial da sua empresa. Não dá. Como é que você lida com isso em relação à sua empresa? Ó, pra mim, essa questão da renúncia, pra mim a parte mais pesada e a parte mais desafiadora é justamente essa parte da família. Porque eu sei que o dia que eu decido ficar no escritório até 9, 9h30 da noite, quando eu chegar em casa, meu filho vai estar dormindo. Então, naquele dia, eu não vou ter um tempo de brincar com ele, de dar banho nele. Então, quando eu decido ficar até mais tarde, eu tenho que fazer valer. Eu penso dessa forma. E no desafio ali como gestor de equipes no dia a dia, eu acredito que eu já vim moldado lá multinacional com esse foco em gestão de pessoas. Então, na nossa forma de conduzir, a gente trabalha a questão da cultura, trabalha a questão de treinamento. Então, eu vejo que investir nas pessoas foi uma das chaves do sucesso do nosso negócio. Investir treinando, mudando o comportamento, mudando realmente assim, a cultura. E eu arrisco dizer que a gente conseguiu aí na nossa jornada mudar algumas vidas, né? Ah, com certeza. Hoje nós temos aí uma equipe aí de em torno de 40 pessoas, que alguma delas, quando entrou na empresa, passava dificuldade. Hoje são muito bem remuneradas e mudaram as suas vidas. Então, nós entendemos que quando a gente investe nas pessoas, isso começa a gerar resultado, começa a gerar transformação, nós entendemos que está no caminho certo.
Por isso que isso aí dá um ânimo para, inclusive, manter a consistência, manter o foco e, às vezes, ser duro quando tem que ser duro. Porque ser só bonzinho não adianta. É. O desafio do gestor de negócio hoje, do empresário, é justamente nessa questão de perfis comportamentais, ele saber ali caminhar por todos os ares. Quando tiver que ser executor, seja executor, vai lá, resolve, faca na caveira mesmo. Quando tem que acolher mais, aí ele já coloca seu influente ali, o comercial, para poder conduzir, que ali já é mais acolhedor. Quando tiver que fazer análise de dados, de números, tem que fazer também. Eu acho que um fator principal, primordial, na verdade, é saber delegar. Sim. Vai saber todas as esferas E é um desafio, você sabe, né? do seu sistema todo, né? Sim. É complexo. Então, cada pessoa vai estar a par de alguma área específica. Então, você vai ter que achar pessoas que tenham muita experiência em cada área para você conseguir fazer o seu negócio Sim. crescer. E saber delegar, às vezes, é o complicado do empresário, porque ele geralmente quer abraçar tudo, quer fazer tudo, e no final não faz nada direito. Sim. E eu queria te perguntar uma coisa. Dentro dos erros e acertos que você já teve na sua empresa, qual o erro que fez mais você crescer até hoje? O erro que mais me fez crescer? Pergunta boa, hein? O erro que mais me fez crescer. Eu acredito que foi um erro de estratégia comercial. Nós definimos uma estratégia comercial e no meio do caminho nós entendemos que nós falhamos na estratégia. Então, ter que correr atrás, remendar isso, para que isso voltasse para o eixo, eu diria que foi um dos meus maiores erros lá como gestor do negócio. E um outro erro também que eu acredito que eu cometi, até mesmo talvez com meus sócios, foi de resolver muita coisa, não dividir mais a carga da jornada. Então acaba que nesse processo de amadurecimento profissional e como empresário, como eu tive uma carga maior, para mim foi positivo porque o que eu desenvolvi nesses últimos 4 anos como empresário é surreal. Assim, eu tiro por mim. O meu crescimento da minha empresa em si, o que fez ela crescer mais do que qualquer outra coisa, foi eu segmentar todos os núcleos, cada um com uma pessoa diferente, para trabalhar todo mundo junto e fazer acontecer. Antes a gente tinha um funcionário com 2 funções, outro funcionário com 3 funções. E Sim. hoje fragmentou-se isso. O funcionário está cada um específico em cada área. Lógico que a gente ainda vai melhorar mais algumas coisas, mas foi um divisor de águas tornar isso realmente algo profissional, algo setorizado, sistemático, onde a gente vê tudo acontecendo como orquestra. E dá um orgulho, não dá? Dá. Quando você vê assim, porque no início é só uma ideia, né? No início é só uma ideia, um sonho. Você acerta, erra. Igual, lá no início eu falava assim, vou ter um sistema que vou controlar cabelo. Cara, o pessoal dava trela. Ria na minha cara. Da linha de produção, no caso, né? Não, até os sócios ria. Os sócios riam e falavam assim, não, você tá ficando doido, tem como controlar cabelo não. Porque cabelo, o doutor viu lá como funciona nossa produção. Então, assim, uma mecha faz diferença, tanto financeiramente quanto no estoque. Então, e assim, 4 anos. Tem 3 meses agora que a gente está usando o nosso sistema próprio, com controle de cabelo, assim, eu brinco que é o controle fio a fio. Com controle do 100% da produção, de cada etapa da produção, porque, por exemplo, o doutor deu um exemplo bacana, que é a setorização. Lá hoje, quando o pessoal visita, eles ficam surpresos, porque quem vai inicialmente vai achar que vai visitar um salão. Eu já aviso, não é um salão. Você não tá vindo visitar um salão. Quando chega lá que vê os departamentos todos separados. Então, dessa forma que o doutor explicou. Cada departamento, descoloração, mesclagem, ateliê, centro de comando, tudo dividido. Cada departamento tem seu líder. Então, isso foi algo também que nós investimos tempo, que para nós, assim, foi... Hoje a gente olha e fala assim, cara, foi um melhor investimento que nós fizemos. Foi o quê? Nas pessoas e nos líderes. Eu tenho líder lá hoje, que tá conosco há 4 anos, entrou lá com 18 anos, hoje é o líder do departamento. Então, do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de
absorver o que precisa ser feito, ali ele já está 100% alinhado com o que precisa. E a empresa hoje, como o doutor viu, é uma empresa que é departamentalizada. Então, aquilo que é o objetivo inicial lá atrás, eu brinco que agora está bem mais perto do que longe. Da gente ter um modelo de negócio estruturado. Tem algumas peças que a gente está trazendo para justamente conseguir delegar. Porque delegar tem um desafio. Delegar, ele está relacionado à confiança. Então, nós temos o desafio de preparar alguém para poder ter essa confiança de falar assim, cara, esse cara vai dar andamento e vai continuar fazendo o que eu estou fazendo. Igual lá, nós temos um processo rigoroso no recebimento da mercadoria. A matéria-prima, que é o próprio cabelo. Rigoroso. Fornecedor novo, quando vai lá, eles ficam doido. Fala assim, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Esse controle que vocês fazem aqui, eu não vi em lugar nenhum. Por quê? Eu tenho que garantir a minha matéria-prima para conseguir garantir que eu vou entregar um resultado no padrão que a gente entrega. É igual o doutor. O doutor tem os seus parceiros, né? O padrão não pode baixar. Tem que ser um resultado de excelência todos os dias. Então, se o senhor tem um parceiro hoje, Que é o Jefferson. que é o Jefferson da Protec, meus amigos, Jefferson e Nível, um abraço. Estão lá em Nova York. Estão lá, Rompendo. Tá lá rompendo. também. Estão lá rompendo, graças Bora a Deus. chega lá. Vamos chegar lá. Então, acontece. Igual o doutor, tem o Jefferson, a Nível lá, através da Protec, como parceiro. Correto. Você tem a confiança e segurança que o cara vai te entregar a matéria-prima que você consegue entregar esse resultado. Exatamente. Então, essa segurança, a gente tem um processo muito estabelecido para poder garantir isso. E não é do dia para noite que você monta isso. Então, eu acompanhava esse processo até uns 8 meses atrás. Todo o cabelo que entrava na empresa, eu tô falando de 4 anos, até 8 meses atrás, todo o cabelo que entrava na empresa passava na minha mão. Você conferia todos os cabelos. Todos, em relação a tamanho, em relação a textura, em relação à qualidade. Aí eu fui treinando as pessoas, treinando os líderes e os outros profissionais, os outros gestores, para que tivessem esse mesmo critério, enquanto os caras insistiam em fazer do jeitinho deles, porque né, o brasileiro tem um jeitinho, né? Gosta do jeitinho. Aí eu passava o treinamento, aí os caras iam, a hora que eu via, tá fazendo jeitinho. Volta, não é assim, bora. Você quer alguém que, se você não tá lá, Eu tenho ele vai ter a mesma perícia e olhar que você. Por quê? Se eu não garanto isso na primeira etapa do processo, que é a matéria-prima, eu não tenho como garantir o resultado final. E tem um outro segredinho meu nisso aí também, que é, quando eu fazia esse processo de conferência, eu já tinha na minha cabeça já, de forma bem que automática, eu já sabia qual que era a qualidade do material que o meu gestor de produção tinha para trabalhar nos próximos meses. Então, isso aí me garantia, inclusive, um direcionamento para o meu fluxo de compra, fluxo de pagamento, porque as pessoas esquecem, mas está tudo interligado. Seu processo de produção está interligado ao seu compras, que está ligado ao seu financeiro, fluxo de caixa. E no nosso universo de cabelo, o pessoal, eles não... É um ramo ainda muito informal, no geral. Agora você está adentrando a parte de palestra, né? Sim. Qual que é o seu intuito hoje nessa área que você está inovando agora, tendo, assim, é outro horizonte, é completamente diferente, né? Você tem a intenção de expandir através da palestra ou você está querendo ser mentor de outras pessoas que desejam também criar um império como o seu? Hoje, tem alguns objetivos. Nós já entendemos que, do ponto de vista de comunicação e posicionamento, o empresário que ele aparece, o empresário que ele realmente ele tá na linha de frente para vender, ele vende mais. Então, um dos intuitos de dar esse passo de palestrar foi esse. Porque quando você posiciona, não tem jeito, você vende mais. Igual, por exemplo, eu tava no palco do Equilíbrio. Então, eu tive meus 18 minutos de apresentação lá. São dois universos diferentes. Antes do Jonathan subir no palco e depois do Jonathan subir no palco. Depois que eu subi no palco, toda hora tinha mulher no stand nosso lá, querendo saber mais informação, querendo fazer, porque lá nós fizemos uma brincadeira que é a transformação um clique. Então, no palco, nós pegamos 3 mulheres e colocamos um tic-tac, um rabo de cavalo e uma franja, por exemplo. E ali, em 2 minutos, enquanto eu tô falando, as meninas estão sendo transformadas. Então, para aquelas mulheres assim, gerou impacto. Inclusive, para a produção do evento, os caras ficou desesperados. Pelo amor de Deus, não sobe essas mulheres não, não vai dar tempo não, você vai estourar o tempo. Quando veio e fez em 2 minutos, os caras ficou louco. Porque nem eles sabiam que ia ser tão rápido.
E aí era a minha surpresinha para esse evento. Então, esse é um dos intuitos, o posicionamento da própria marca. Outra questão também, quando você se posiciona e você consegue apresentar o valor do que você faz, que, por exemplo, aqui é o cabelo. Antes de chegar esse cabelo pronto aqui, tem um baita processo sendo realizado para garantir essa qualidade. Então, quando você consegue mostrar isso e mostrar o valor, então o seu público para de olhar preço. Correto. Aí você deixa de trabalhar pensando no seu concorrente e você começa a trabalhar sendo referência. Que é, aí muda o jogo. Muda o jogo completamente. Muda o jogo. É a mesma coisa na odontologia. A gente mostra o dia a dia lá na clínica. Todo dia tem paciente começando, paciente chegando de fora, paciente que precisa, em uma semana, de segunda para quarta, de segunda para sexta, finalizar todo o sorriso. Então, a gente faz esse processo acontecer de uma forma muito organizada. E como a gente mostra o tempo inteiro, todo o processo, todos os dias, a entrega, né, toda a beleza do trabalho sem perder qualidade, Sim. aquilo ali te mantém num nível muito alto. É impossível você fazer uma mentira todos os dias. Eu entrego um cabelo, uma lente maravilhosa, um sorriso maravilhoso. Um sorriso. Só que eu entrego só um dia por mês, um dia por semana. Se você manter essa constância, provavelmente como você faz, né, todos os dias, entregando cabelos maravilhosos, então você muda o jogo. Você é visto de outra forma. E ao mesmo tempo ensinando. Como você tá dando palestras, né, você sempre tá lá no palco, sendo o professor, sendo a referência, a régua aumenta para você. Sim. Completamente. Né? O seu brand, a sua marca, a sua performance, Posicionamento, né? o seu posicionamento, tudo é diferente. Por isso que você vai conseguir cada vez mais gerar valor. Que valor, todo mundo sabe, é diferente de preço. Sim. E o que a gente precisa fazer como empresário é sempre gerar valor. Você não tem que concorrer preço. Nunca. Sim. Se você concorrer preço, você está fadado a um desastre na sua empresa. Provavelmente no começo de toda empresa, a gente vai concorrer preço. Vai. Não tem como. Mas a gente tem que sair dessa zona, cada vez mais se posicionar para chegar na concorrência de valor, de qualidade, de excelência. E é o que eu pego para mim na minha empresa e você provavelmente pega na sua todos os dias. Isso é tão interessante, doutor, que, por exemplo, hoje, muitos concorrentes, eles levam por base na sua tabela de preço a nossa. Então, eles trabalham a tabela de preço deles baseado na nossa tabela. Então, isso demonstra que a gente já está sendo referência no mercado. E nessa questão até mesmo de ser mentor, eu vivo um dilema. Porque, assim, na nossa forma de enxergar, a gente pensa assim, não, como é que eu vou ajudar alguém? Eu tô passando aperto aqui no dia a dia. Porque, vamos falar a verdade, a vida do empresário, a vida real do empresário, você mata 10 leões por dia. Sim, e eu vou te perguntar, o sucesso do empresário, você acha que é o quê? É meritocracia mesmo? Ou tem outros fatores? Sorte, né? Sorte? Tem gente que acha que é sorte. É papo de coach, essa meritocracia não, que existe? No que eu acredito que o trabalho devolve, né? Eu acho que quem fala isso é o Joel J. O trabalho devolve, ele devolve. Eu acredito que se você planta, você vai colher. Então você tem a escolha de plantar coisas boas. Se você planta trabalho, dedicação, se você paga o preço, eu acredito com toda a minha energia que isso vai voltar de forma positiva. E você vai ter resultado. Tem vários fatores, né? Você vai botar semente. Não é só botar semente. Tem que tratar essa terra. Sim. Tem preparar que adubar essa terra. Sim. Você tem que aguar. Você tem que plantar na época certa, né? Você tem que, às vezes, proteger do sol. Se necessário, fazer mais alguma intervenção ali de agrotóxico ou algo assim, para você finalmente colher. Não é simplesmente... Às vezes a pessoa só vai em um dos fatores. São 20, 30 fatores diferentes que vão fazer você progredir, né, e crescer. Só que a pessoa, eu vou fazer isso aqui, não tá dando certo, eu tô fazendo isso todo dia. Mas não é só isso. Existem tantos outros fatores necessários e você deve saber melhor do que qualquer um, né, na sua área, que não é fácil. Porque a gente tá falando de meritocracia. Realmente existe uma meritocracia nisso. E pra mim tem uma coisa que é interessante, doutor. No mercado da beleza, tem uma parte significativa que são imediatistas. Eles não estão dispostos a pagar o preço e esperar, às vezes, o tempo que precisa de amadurecimento do solo, do crescimento gradual. Eles não têm
essa paciência ou essa constância de fazer isso. Então, para nós que eu acredito que já viemos assim, treinados para isso, isso é muito bom, é favorável. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar focado e trabalhar sabendo que lá na frente o resultado vai vir. Essa é a grande questão. Então, quem acredita no trabalho e no longo prazo, sabe que aquele trabalho diário ali, sendo realizado ali de forma constante, ele vai lá na frente te trazer resultado. Vai na frente te tornar referência. E aí, voltando um pouquinho na questão de se tornar mentor, eu ouvi algo muito interessante, foi até essa semana. Nosso problema é que, por exemplo, a gente acha que a gente tem que estar com a vasilha de feijão cheia para poder distribuir. E a gente esquece que, às vezes, para quem não tem nada, uma colher de feijão já é alimento. Já é algo. Então, provavelmente, o doutor que já gera conteúdo, que já tem essa mentalidade de empresário, eu, na jornada que nós estamos fazendo, doutor, o que nós já caminhamos como empresários, nós temos condição de ajudar vários outros empresários no nosso segmento. Então, hoje, eu tenho condição de ajudar vários distribuidores de cabelos, donos de salão de beleza, só com esse olhar de gestão e com esse cuidado com as pessoas, trazendo a visão de cultura. Então, sim, nós temos a mania de não valorizar o que a gente já alcançou, o que a gente já entrega de resultado. A gente tem a mania feia de não olhar e falar assim, cara, Eu já cheguei até aqui. já cheguei até aqui, já tem resultado. Aonde eu cheguei já tem mérito. Eu já paguei o preço, ó, o tanto que eu já trabalhei, o tanto que eu já estudei. Olha o tempo. Então, quando a gente começa a perceber o resultado que a gente já chegou e já conquistou, a gente começa a se ver e entender que nós temos como contribuir com o dono de salão lá fora. Isso. Tem vários salões, para o senhor ter noção, que não tem mega hair. Que não trabalham com mega hair. Não, a maioria. Tem muitos salões que não trabalham com mega hair ainda. Tem. E o mega hair, ele tem o poder de aumentar o ticket médio do salão. Então, assim, ele tem o poder de virar uma chave do faturamento do salão que é extraordinário. Eu pego por referência o nosso negócio. Lá, a nossa parte salão mesmo. Nossa parte salão e a parte do negócio do cabelo mesmo. Esse negócio é um negócio que fatura aí entre 80 mil, 150 mil. É a média de um faturamento de um salão. Você tá falando uma coisa bem polêmica, que é Polêmico. faturamento. Faturamento. Porque hoje em dia, você vai na internet, Instagram, YouTube, essa é a palavra do momento. Faturamento, faturamento, faturamento. E você vai ver muitos gurus da internet, coaches, né? Pessoas que mostram um caminho extremamente fácil, né? Através de um curso que você vai fazer, de ver poucos vídeos, que vai transformar a sua vida da noite pro dia. Sim. E você vai sair de uma pessoa que do absoluto zero e vai criar um grande empresário, um grande vendedor, um grande... Do nada. Do nada. E quem tá no jogo sabe que não existe esse negócio do nada, né? Não. A gente precisa de, assim, renovar. Existe uma base, né? De Existe uma todas base as atrás. formas. Existe uma base, você primeiro vai ter os alicerces necessários para construir isso, e depois você... E nesse tipo de palestra que você tá palestrando constantemente, você provavelmente tem que ensinar as pessoas que não existe caminho fácil e nem caminho... que não é tudo um mar de rosas. Eu brinco assim, ó, não tem receitinha de bolo. Porque cada empresa, ela tem sua dor, tem seus desafios. E na internet o pessoal tá adoecendo, achando que todo mundo enriquece instantaneamente. E aí todo mundo compra cursos. E um detalhe, tá? A maioria compra e não faz o curso. Não faz. Por exemplo, eu tô no universo de mentoria, agora em novembro, tá fazendo 2 anos que eu tô no universo de mentoria. Participo da mentoria relacional do Thiago Kensky. E lá dentro, algo que virou uma chave também como empresário, que foi muito interessante, foi a questão da intencionalidade. Eu sempre fui um cara relacional. Sempre fui uma pessoa que gostava de servir, só que faltava intencionalidade. Então, eu queria ser amigo de todo mundo, eu gosto de pessoas, só que faltava essa palavrinha, que pra mim foi uma virada de chave, que é a intencionalidade. De entender que quando vai num evento... Você tem que ser intencional. Você tem que ser intencional. Vai abordar... Você tem que conectar com quem faz sentido pra você e pra pessoa.
quem você consegue servir de alguma forma. Porque o servir é algo interessante, doutor. Eu te sirvo aqui hoje e talvez hoje você não tem nada que dá fit com o que eu faço. Porque cabelo é algo bem assim, bem particular. Então, dentro do universo de mentoria, por exemplo, o meu nicho é tipo assim, só tem eu. No meu ecossistema só tem eu que trabalho com isso. Com venda de cabelo. E isso não me impediu de servir as pessoas. Servir os mentorados, servir o próprio mentor. E a consequência disso é que a gente volta de novo pro plantio. Você tá plantando coisa boa, todo mundo que ouve falar de cabelo já lembra do Jonathan, já lembra do Imperador. Então isso é muito interessante. O psicólogo. Eu tenho um amigo que trabalha com cabelo, você tem que ir lá. Doutor mesmo. Esposa falou assim, vou mexer com cabelo, quero mexer no cabelo. Opa, peraí. Ó, tem um paciente, um amigo aqui que trabalha com isso. Então, quando você vai criando, plantando essas sementinhas através do servir, de forma intencional, você não tem como. O tempo vai a hora que você vê. Então, hoje, no nosso universo de network em Goiânia, nós já estamos já bem posicionados. Cabelo está sendo posicionado nesse universo. E essas palestras, no primeiro momento, posiciona como empresário. Mas, por exemplo, essa do equilíbrio te posiciona com o seu público-alvo diretamente. Mostrando para elas ali que é muito mais. Não é só sobre cabelo. E no é sobre começo, autoestima. Né, no começo você fica assim, como que eu vou abordar Como? o meu produto? Meu produto é diferente de todos os outros. Eu não vou conseguir fazer uma conexão Como que eu vou vendendo destacar? cabelo. Todo mundo aqui, o cara é construtor, é vendedor de roupa, tem empresa de Quem trabalha com IA. de todo tipo, de marketing, Sim. Médico, esteticista, né, de todas as áreas possíveis. Você fala, o que eu vou fazer vendendo cabelo, né? Então, essa abordagem diferente, né, que a gente tem que ter no nosso negócio que é o desafio, né? Quando eu entrei na mentoria, eu olhei lá e tinha empresário que faturava milhões e milhões, alguns que faturavam até bi. Aí eu olhava pra aquela mesa assim e falava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? O que eu tô fazendo aqui? O que eu fui inventar? Aí, na minha visão, tinha duas decisões. Ou eu abria mão, desistia da mentoria, ou o que eu fiz? Cara, vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. Vou entregar tudo que eu tenho pra entregar. Vai servir. Vou servir. E o resultado é consequência do que eu fizer. E assim, nós com cabelo lá dentro, a gente foi se destacando, foi ganhando espaço. Tivemos a oportunidade de palestrar no evento que teve em julho. Foi a primeira palestra, algo assim que não estava no radar inicialmente, e que já aconteceu, e depois de lá já teve outras. Então a tendência é que a gente consiga cada vez se posicionar como empresário, agregar valor à nossa marca e também servir as pessoas do segmento da beleza, trazendo inovação, trazendo gestão, trazendo cultura. Porque olha a quantidade de pessoas que, por exemplo, não faz o básico de separar pessoa física e pessoa jurídica. Que é o básico, né? Que é o básico do básico. Eu falo assim, na parte de gestão, e as pessoas perguntam assim, Jonathan, como que vocês chegaram a esse faturamento? Porque tem situações que a gente, quando revela o faturamento para as pessoas, aconteceu, inclusive, numa das palestras, o pessoal olhou assim, tinha um banner meu lá, né? Olharam assim e falaram, não, esse menino não fatura isso não. Não tem condição de faturar isso com cabelo. E na hora que a gente subiu no palco, se posicionou, mostrou como a gente fazia, essa pessoa, inclusive, mudou não só a opinião, como entrou na mentoria. Olha que interessante. Porque você tá jogando um jogo diferente. E o seu jogo é completo. Às vezes você tem várias pessoas que são seus concorrentes, né? Sim. E aí, eles vão lá e veem esse faturamento todo, né? Eles primeiro não vão acreditar, né? Sim. Tá fora da minha imaginação, ele tá mentindo pra mim. Isso aí é só pra faz de vender papinho furado. Sim. Mas só que essa é a desculpa que quem tá começando, quem não chegou onde quer chegar, dá pra se sentir confortável. Principalmente. Verdade. Ele diminui o mérito do outro. Sim. Para ele se sentir mais confortável, mais confiante e não se sentir inferior.
Ou incompetente às vezes, né? Vamos usar essa. Era pra ser polêmica. É às porque vezes, é a mesma coisa na odontologia. Hoje a gente vai para a parte de odontologia, né? Temos 8.500 dentistas em Goiânia, né? Região metropolitana. É praticamente a quantidade de Ubers. Então, Ubers e dentistas em Goiânia é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente está numa Olha. concorrência surreal. Difícil achar algo que tenha mais concorrência, né? Uma profissão que tenha mais concorrência do que essa. E pode ser direito, talvez, né? Mas o que você tem que fazer diferente para ser aquele 1%? Né? Temos 5.000 clínicas em região metropolitana de Goiânia. O que você vai fazer para ser 1%? 1% vai dar o quê? 50. O que eu tenho que fazer para furar a bolha e tá E romper, né? as 50 clínicas que mais faturam? Então, e a diferença é exorbitante. O que a gente faz lá na clínica, né, principalmente, falando da minha, e o que outras clínicas fazem é totalmente diferente. Entrega, logística, toda a parte que a gente faz de marketing, de visualização de áreas, né, de posicionamento, tudo isso é diferente. E na sua área a mesma coisa, mas eu tô te falando de uma concorrência muito alta, Sim. né? Diferente de outras profissões, né? Não diminuindo A dificuldade, o mérito, né? E a dificuldade do outro, só que não tem jeito. E aí, às vezes, eu tenho mentorados lá na clínica, né, que querem também progredir financeiramente, profissionalmente, ter uma clínica boa. E aí eu percebo que aprender a técnica é o menos importante. Vai lá na clínica, aprende toda a técnica, E às vezes continua na mesma, né? sabe todo o processo, só que aquilo não vai ser o divisor de águas ou o diferencial que vai fazer Não é. essa pessoa progredir financeiramente, profissionalmente na área dela. Não é. Existem outros fatores. Por isso que a gente está sempre ensinando, Sim. né? Estando na vitrine, né? Para outros profissionais, faz a gente cada vez crescer mais. Porque Sim. você é a referência de todos os outros, é a melhor coisa que tem. Você já... Opa, temos todos aquele mar de dentistas, você tem aquele mar de outros profissionais. Você vai ser a vitrine deles, você vai ser a inspiração deles e, ao mesmo tempo, os pacientes, o público vai perceber, não, aquele pessoal A entrega é tem algo diferente. diferente. Eles não vão nem linkar a questão de comparação. Sim. É isso que eu falo para muitos Mas mentorados tem um meus. fator que eu acredito que seja um fator determinante para o seu mentorado, inclusive, virar a chave. E que muitas vezes, se ele não fizer isso, ele vai ter a sua mesma técnica, ele vai conseguir talvez replicar o que você faz ali no momento da aplicação. É o que meu pai falou uma vez para mim. Meu filho, você vai ensinar a sua técnica certinho, detalhe a Para detalhe, outro, para outra pessoa virar seu concorrente. Eu falei, pai, ele não vai ser meu concorrente. vai ser meu parceiro. E tem um Ele vai detalhe. ele vai aprender e, ao mesmo tempo, vai fazer eu crescer um pouco mais. Sim. Eu acredito que um fator determinante para essa virada, sabe qual que é? A mentalidade. E não é todo mundo que tá pronto pra essa conversa, não. Mentalidade. Porque eu vou falar por mim mesmo. Eu me misturava e nada contra. Mas, por exemplo, eu me misturava com a turma da produção, ninguém sabia quem era o dono. E chega um momento que você tem que se posicionar. E enquanto você não enxergar isso, você vai continuar achando que é bobagem, que é só vaidade. E assim, E a mentalidade da escassez é que, às vezes, a pessoa não consegue passar um degrau acima, né? escassez, crença de não merecimento. Porque essa de não merecimento, eu acho até complicado, porque é algo que eu nunca tive, né? Às vezes a pessoa fala, crença de não merecimento e tal. Eu acho até estranho falar sobre isso, porque é algo utópico pra mim, assim, eu não consigo nem imaginar. Mas isso é interessante, doutor, porque a crença de não merecimento, ela na minha percepção, é algo que às vezes tá no seu subconsciente. Você não percebe. Então, como o doutor não vivenciou isso ainda, como o doutor ainda não igual o Falta doutor... 5 minutos? Pode falar, a gente corta. Falta 5 minutos? Tá. Então, como o doutor, por exemplo, para o doutor, isso é utópico hoje, né?
Isso. Essa questão de crença no merecimento. Porque você não vivenciou porque isso. eu já vi alguns coaches no Instagram falando de crença de não merecimento, né? E eu olhava aquilo e falei, cara, Mas como que ó, vou te pode? dar um exemplo. Eu fui criado na periferia. E minha mãe, a vida toda vendeu roupa. Então, minha mãe, a vida toda vendeu roupa de feira e tal. Então, de forma assim, inconsciente, eu tinha uma certa barreira de comprar uma roupa melhor. Eu tinha uma certa barreira de comprar um tênis melhor. Doutor, pensa a minha barreira pra colocar dente. Não, No subconsciente. exatamente. Falei assim, Então, nossa, assim, eu vou gastar um dinheiro que não tem necessidade. Então, sem nós percebermos, ali na nossa. E aí, cada um na sua jornada vão criando crenças aí que limitam o crescimento e limitam você dar o próximo passo. Então, por exemplo, a decisão de colocar um sorriso novo, ela é uma decisão que ela expande, inclusive, a mentalidade, ela abre fronteiras. É muito mais impactante do que só a vaidade. Ah, vou ali colocar um sorriso novo. Não, é muito mais que isso. Sim. É igual cabelo. Não é só sobre o sorriso. A gente vai entendendo as prioridades com o passar do tempo, né? Quando você tá no começo, igual eu, que eu tava no começo, primeira coisa, eu vou gastar dinheiro na minha profissão só no que vai fazer eu ganhar mais dinheiro. Investimento. Não vou gastar dinheiro com supérfluo, comigo, com viagem, nada disso. Não pensava. Em nenhum momento de fazer esse tipo de gasto. Aí, a partir do momento que eu comecei a gastar com o que era necessário na clínica para crescer, eu percebi, depois de um certo tempo, que eu começaria a ter que gastar dinheiro comigo mesmo e com a minha imagem para crescer mais ainda. Sim, que aí volta no posicionamento. O jogo começa a mudar. Quando você vai subindo pouco a pouco, o tipo de prioridades vai mudando. Tanto da sua empresa quanto da sua própria imagem. E aí a questão do cabelo, a questão das lentes, né? E eu arrisco dizer assim, ó, você empresário que ainda acha que investir em você é bobagem, depois de passar aí um tempo aí insistindo e sendo relutante nisso, depois que eu expandi a mentalidade, doutor, virou a chave. Tanto do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista como você é visto pelo mercado, pelas pessoas. Porque isso é que vai ditar o jogo. Sim. É como você é visto, não como você é de verdade. Sim. Não é o que sua mãe pensa, sua mulher pensa, seus amigos pensam. É como as redes sociais e a sociedade te enxerga. E eu acredito assim, ó, eu realizei um processo e eu tô num processo que eu tenho feito isso de forma gradual e genuína. Então, o que eu tenho feito, eu tenho feito quando eu consigo fazer. Coloquei as lentes. O posicionamento mudou. Para gravar mudou. Então, se qualquer pessoa entrar na minha rede social ou na rede social da Imperador, ver meus vídeos lá de 1 ano e meio, 2 anos atrás, é outra pessoa. Fora que deu um up até para emagrecer. Parece que quando eu coloquei as lentes, parece que eu até fiquei mais magro. Porque a sua autoestima aumentou, você falou, ó, vou melhorar mais ainda, né? E assim, e quando você você expande a mentalidade quanto a isso, e entende a importância, o impacto, acabou. Aí a régua só vai subindo, e a gente entende que dentro do nosso segmento, nós temos condição hoje de contribuir com vários empresários. Vários empresários. E alcançar lugares que nós nunca nem imaginamos. Então, e uma curiosidade. Eu nunca toquei num cabelo no processo de produção, só na parte inicial lá que eu faço aquela conferência, mas eu não sou o expert. Eu não sou o especialista lá que aplica mega hair. Eu brinco assim, gente, eu não sou cabeleireiro, não sou megarrista. E não é isso o diferencial para você não melhorar na sua empresa ou não. Não, a questão de definir processos, treinamento das pessoas, Vai ser delegar, ter uma cultura, né? ter uma comunicação que tanto a comunicação interna quanto externa, isso é o que muda o jogo, na verdade. E ter um especialista, óbvio, como sócio, permitiu fazer com que nós tivéssemos formas diferentes de comunicar com o público e de alcançar mais público. Então tem público que conecta mais com o meu sócio, que é o especialista, é o megarrista, e tem o público que, quando o empresário Jonathan posta e traz o conteúdo, para aquele público do segmento de cabelo que tem um monte de gente que trabalha errado, passa credibilidade, passa confiança, passa segurança,
Pra pessoas falar assim, eu vou comprar dessa empresa porque essa empresa é uma empresa séria e o meu cabelo vai chegar. Porque tem gente que você pede e o cabelo não chega. Porque, Tem isso, acontece. para finalizar, né, a gente tem duas áreas muito importantes, né, da estética, que movem, assim, a autoestima completa de uma pessoa. Sim. Como lá na clínica, a gente está sempre a par sobre os gostos, as vontades, o tipo emocional da pessoa, né? Como ela se veste, como ela está, para a gente conseguir fazer uma leitura do que é necessário para aquele sorriso case com aquela pessoa e que ela se enxergue no espelho com um sorriso com a melhor versão possível para ela. Sim. Que é um diferencial. Então você não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Todo sorriso é igual, todo cabelo é igual. A gente tem Não. que fazer algo compatível com aquela personalidade, com aquela pessoa, para que ela se sinta realmente preenchida e representada, né, na sua personalidade por aquele sorriso, né? E, no caso, seu cabelo também. E eu vou te falar, eu particularmente tinha muito medo de trabalhar, mexer na parte das lentes. Eu falei assim, não, mas esse negócio é loucura. Vou ficar com aquele dentinho de tubarão, vai acabar com o meu dente, Todo mundo tem medo. vai doer pra caramba. E assim, Não tem nada disso. não sei se o doutor lembra, mas eu falei assim, doutor, eu tô impressionado. Eu saio daqui feliz demais, porque eu tô tendo um sorriso que eu nunca imaginei ter, não pensava em ter, e o doutor trabalhou de uma forma que eu não senti dor. Não economizou. E era o maior medo. Era um dos meus, um medo que eu nem sabia. Que eu falava assim, nossa, esse negócio vai doer? Vai dar ruim. E quando eu vi o processo acontecendo, eu falei, cara, que massa. Nossa. Sem desespero. Eu hoje, bem tranquilo, cronometrado. eu tenho coragem de olhar na câmera e falar assim, ó, pode vir aqui no Dr. Matheus, pode fazer que... É igual aquela, tinha um meme, né? Pode vir que não dói nada. E realmente, não é muito tranquilo. É. E É uma coisa que muda completamente a pessoa. Muda a autoestima, muda seu posicionamento. Pra quem é empresário, muda, inclusive, o seu branding. Muda completamente. Quando você chega com um sorriso diferente, amigo, todo mundo vê. É isso aí, Jonathan. Ó, para finalizar, queria te agradecer por estar aqui presente. É muito especial para mim ter você aqui. Assim, você que é um paciente, está se tornando um grande amigo para mim também. Foi excelente esse bate-papo. Eu acho que muitas pessoas de todos os ramos diferentes acham que conseguem absorver muita coisa aqui, né, de toda essa expertise sua na sua área do cabelo, ou como empresário, ou como uma pessoa gestora. Então, todo mundo aqui vai conseguir absorver algo bem especial, porque, diferente do que as pessoas acham, né? Cabelo, lente, tudo isso aqui é só um tipo de produto. Por trás disso existe todo um processo, uma dificuldade, um crescimento que todas as empresas, no caso, têm. Sim. Não é só a minha, a dele, né? E o que a gente tem que entender é isso. Não é fácil, não tem caminho, né? Não tem atalho, não tem caminho fácil. E a gente tem que estar construindo isso dia após dia, né? Então, eu te agradeço a sua presença e espero que a gente faça outro podcast lá mais na frente. Claro. Traga a Laís também, que eu acho que ela vai gostar, tá bom? Ela tá sorrindo pras paredes, a Laís. Na verdade, eu queria agradecer também ao convite. Pra mim é uma satisfação estar aqui. Eu falo pra quem quer ouvir que fazer esse processo de transformação do sorriso, pra mim, foi algo que virou uma chave. Teve um impacto maior do que eu imaginava na minha jornada como empresário e na pessoal também. Tô me achando... Tô bonitão. O Brad Pitt, né? É o Brad Pitt. E assim, tô sorrindo inteiramente. Então, tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Então, pra mim, como paciente, como amigo, como o doutor diz, é motivo de alegria estar aqui. Compartilhamos do propósito que é alcançar essas pessoas, trazer o sorriso de volta, trazer o brilho na lado de volta. O doutor com o sorriso, eu com o cabelo. E agradecer. Um abraço a todos que acompanharam o podcast aí. Isso aí. E não deixe de seguir aí, ó, as redes sociais da Zaia e da Imperador do Cabelo. É isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima.